judaico-cristão, vamos dizer assim, porque já houveram também como Filon de Alexandria, que era um importante estudioso judeu, que tinha muito contato também com o mundo grego, como também Maimônides, né? Terá bastante contato com o mundo grego. Então podemos dizer que já desde os judeus o termo teologia foi tomado de empréstimo do mundo grego e trazido para esse âmbito do estudo das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele cita aqui um estudioso que eu acho extraordinário. Esdras Costa Bento ratifica que o vocábulo teologia não constitui um monopólio dos cristãos. Os poetas do grego clássico eram chamados teólogos e, através de suas narrações mitológicas, criaram uma teologia do mito. Inclusive, mais acima foi citado Homero, Hesíodo e Orfeu. São citados aí como poetas barra teólogos, tá? Então eram poetas barra teólogos. Eles, de um modo mais geral, podemos estruturar suas obras como poéticas, né? Como poesias. Mas elas eram o subsídio que havia de afirmações em relação aos deuses, em relação às obras realizadas por esses deuses, tá? Então, esses teólogos eram reputados também, esses poetas eram reputados também como teólogos, tá? Então, porque eles tratavam de assuntos relacionados também aos deuses. E aí ele fala até de uma teologia do mito. Esse autor, tá? Esdras Costa Bento, eu conheci numa aula que tive o privilégio de assistir no Rio de Janeiro. Era um encontro comemorando 500 anos da Reforma e era um grande encontro de escola dominical, e havia esta comemoração em relação à Reforma, e havia também muitas palestras sendo ministradas, dentre elas hermenêutica, e eu tive o privilégio de assistir uma aula de hermenêutica de Esdras Costa Bento. Tenho aqui o livro dele, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Provavelmente eu não vou achar ele agora para mostrar para vocês, mas em outro momento, em outra ocasião, eu posso estar mostrando aí para vocês. Mas esse é o título: Hermenêutica Fácil e Descomplicada, de Esdras Costa Bento. Recomendo a todos, livro extraordinário, ok? Dando sequência, cita ainda Aristóteles. Teria assim classificado a tríade científica: física, matemática e teologia. Física, matemática e teologia, tá? A física se ocupa da natureza, a matemática se ocupa dos números e da quantidade, e por último a teologia se ocupa de Deus. Então, tanto para Aristóteles quanto para Platão, tá? Sócrates, a gente só consegue saber algo através de Platão. Sócrates não escreveu nada, tá? É Platão que escreve acerca dele. Mas Sócrates e Aristóteles tinham também seus conceitos acerca da deidade, tá? Acerca de Deus, acerca do mundo espiritual, que Platão chama metafísica, e o que Aristóteles aqui classifica como teologia, o estudo acerca de Deus. Física, tá? O mundo físico. Claro que hoje a gente pode colocar a biologia, né, envolvida aí dentro dessa física. A matemática, então temos aí este conhecimento, esse saber de um campo muito mais abstrato, né, a matemática, mas certamente fundamental para toda a vida. E a teologia, ele reputa então como responsável pelo estudo acerca de Deus e suas manifestações. Então desde o contexto do mundo grego antigo, você tem este valor, essa importância da teologia. A teologia, de fato, durante muitos séculos, e séculos, né, quiçá até milênios, ocupou um posto central nos estudos. Foi reputada como a cabeça, né, dos estudos, como a coroa, né, do conhecimento, da sabedoria. Somente recentemente, a partir da modernidade, é que a teologia começou a ser marginalizada, tá? Inclusive você verá que ela adotará outras tendências devido a este movimento de marginalização da teologia, e alguns dos seus estudiosos tentarão uma defesa, né, da importância da teologia, modificando um pouco a sua metodologia de estudo e se submetendo até alguns critérios adotados aí nessa época moderna, tá?
Definições de teologia. O termo teologia, estou na página 10 já. Página 10. O termo teologia não é de origem bíblica. A palavra trindade também não está na Bíblia. A doutrina da trindade, sim. A palavra teos é usada para Deus, em minúsculo, ou para deidade. Atos 14, 11, 19, 26, 28, 6, 1 Coríntios 8, 5, Gálatas 4, 8, foi apropriada pelos judeus e cristãos para denotar o Deus único e verdadeiro. A teologia tem sido definida como sendo estudo ordenado e sistemático do supremo ser e de seu relacionamento com a humanidade. 2. Estudo, a análise e a declaração cuidadosa e sistemática da doutrina cristã, mais especificamente aí, em relação à doutrina cristã. 3. Interpretação racional da fé religiosa. 4. Ensino, discurso, tratado ou ciência sobre Deus e fatos a ele relacionados. 5. Estudo sistemático da revelação especial de Deus registrada nas Escrituras. 6. O estudo de Deus e de seu relacionamento com tudo que ele criou. A teologia estuda Deus? É uma pergunta bastante interessante, porque ela oferece a oportunidade da gente desmistificar essa questão aqui, da gente esclarecer, qual é o escopo, qual é o material de estudos, o que verdadeiramente estamos analisando quando praticamos teologia. Então, primeiramente, ele esclarece que a palavra não tem origem, como eu falei em relação à eclesia, também não tem origem, não foi inventada pelo cristianismo, mas foi apropriada por ele, porque o cristianismo vai pelo mundo atendendo à ordenança de Cristo e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele se expande pelo mundo, ele vai tendo contato com diferentes culturas, e essas culturas têm a sua própria linguagem, e para que nós possamos falar e ser entendidos dentro dessa cultura, precisamos adotar a sua linguagem, tá certo? Suas figuras de linguagem, a sua forma, seu método de descrever. Então, quando analisando o mundo grego e sua cultura, foram tomados de empréstimo alguns termos que agora serão adaptados. Então, teologia significou algo dentro do mundo grego antigo, como eu falei, dos poetas / teólogos, tá? Mas teologia significará outra coisa dentro de uma perspectiva judaico-cristã, que está analisando o Antigo Testamento bem como o Novo Testamento, está chamando isso de teologia. Então terá uma outra interpretação, terá um outro sentido. E aí ele fala, por exemplo, acerca do termo trindade. Trindade não está na Bíblia, como onipotência também não está na Bíblia, como onipresença também não, nem onisciência. Mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ninguém discute, ninguém duvida disso. Assim também, Deus é triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, perfazendo uma só essência, mesmo sendo 3 pessoas. São pessoas diferentes, cada uma podendo dizer eu para si mesmo e tu para o outro. Mas perfazem uma só essência, tá? Então são 3 pessoas, mas um só Deus. E esta verdade, mesmo não encontrando o termo técnico trindade nas escrituras, essa verdade está demonstrada de Gênesis a Apocalipse, tá? Está demonstrada de Gênesis a Apocalipse. Veja aulas de teontologia. Então eu já tenho aulas gravadas aqui no canal de teontologia, e também haverão gravações da matéria de teontologia da FAESP, tá? Então, haverão gravações da aula de teontologia da FAESP, mas já tenho aqui gravadas as aulas de teontologia, aproveitando outros materiais, e você tem disponível então toda essa discussão. Então você tem essa situação na qual trindade é um termo que resume doutrinas bíblicas fundamentais que falam acerca da natureza de Deus e que estão espalhadas ao longo de toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e podem ser resumidas num termo técnico, trindade. Assim também teos, que é do mundo grego, foi absorvido para esse conceito judaico-cristão acerca de Deus, tá? Então o Senhor Jesus é chamado Kyrios, Senhor, mas podemos falar de modo geral acerca de Deus como teos, tá? Que é do mundo grego.
Deus é um termo genérico, inclusive, tá? O nome de Deus não é Deus. E aí temos o Senhor revelando o seu nome ao longo da Sagrada Escritura. Temos Yahvé, o tetragrama, né? Temos Elohim, temos Eloá, temos Adonai, tá? Sobre o senhorio de Deus, diferente de Adon, né? Senhor para seres humanos, Adonai, Senhor para Deus, né? Temos El Shaddai, Todo-Poderoso, Elion, como já descrevi, tá? Então temos se apresentou a Abraão como El Shaddai, se apresentou como Elohim, tá? Se apresentou como Yahvé, tá? A Moisés, né? E Deus então vai revelando acerca de seus nomes que dizem respeito acerca das suas ações, da sua natureza, falam acerca dele. O Senhor Jesus Cristo, então o Senhor Jesus se manifesta, o Filho de Deus, se apresenta a nós como o Senhor Jesus, né, como Jesus Cristo, como Kyrios. Então Senhor num sentido absoluto, num sentido exclusivo da divindade, né, o Kyrios, o Senhor. E Theos de uma forma mais genérica, como chamamos Deus. Então Deus é um termo mais genérico. Procuramos diferenciar colocando D maiúsculo para o Deus verdadeiro, e as demais deidades qualificamos aí todas quando escritas com D minúsculo, tá? Então fazemos essa diferenciação, mas na verdade o próprio termo Deus é um termo mais genérico. E aí temos aí as revelações acerca dos nomes de Deus, né? Tanto os nomes de Deus no Antigo Testamento quanto Jesus Cristo, como o Senhor se apresenta aí no Novo Testamento, tá? E dentro dessas questões vemos aí também o uso do termo Theos, que vem de empréstimo do mundo grego, com esta aplicação também mais genérica, mas sendo utilizada dentro do cristianismo, né? Então Theos e em Theos, teologia. Então teologia une aí também o estudo dentro da terminologia de Deus, une-se também logia ou logia, né? Estudo. Então temos teologia e o estudo acerca de Deus. E aí, quando falamos estudo acerca de Deus, precisamos de uma definição um pouco melhor. Por isso que a gente vai para o terceiro parágrafo, né? No segundo parágrafo vimos aí algumas propostas. Estudo acerca do Ser Supremo, acerca da declaração de Deus, né? Acerca do doutrina sistemática cristã, interpretação racional da fé religiosa, ensino, discurso, tratado ou ciência de Deus, dos fatos a ele relacionados. Então são todas definições, tentativas de definições de teologia. Mas quando chegamos aqui no terceiro parágrafo, encontramos uma boa definição. Veja só: é prudente afirmar que a teologia estuda afirmações sobre Deus, o que se falou ou escreveu sobre Deus, através de textos, cartas, narrativas, testemunhos, etc. Porque se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos cair na ilusão de que estamos estudando diretamente sobre Deus, tá? Como se estivéssemos dissecando Deus. E isso seria um equívoco extraordinário, um equívoco tremendo. Não temos capacidade cognitiva de analisar diretamente a própria pessoa divina, a própria pessoa de Deus. Quem conhece a profundidade de Deus é o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que sonda e que conhece totalmente acerca de sua própria natureza, conhece acerca de Deus, ok? E ele nos comunica através de diferentes expostos pela Sagrada Escritura, o texto revelado, as revelações gerais acerca de Deus, a revelação de Deus no próprio homem, tá? Então, revelações cosmológicas, antropológicas, temos essas diferentes revelações. Revelação especial, revelação geral. Então temos esses diversos caminhos pelos quais Deus se manifesta e se revela e torna-se cognoscível, tá? Então Deus possibilita que nós conheçamos algo acerca dele, mas não tudo, porque não temos condições de saber tudo acerca de Deus, por ele ser Deus, por ele estar muito acima de nós, tá? Então estudamos declarações acerca de Deus na Sagrada Escritura, declarações que Deus fez de si mesmo, na natureza, quando Deus mostra a sua grande obra, seu poder, no relacionamento íntimo com Deus, quando temos um contato maior. Então temos revelações acerca de Deus que serão apreendidas
e serão sistematizadas no estudo teológico. A teologia estudará então as revelações acerca de Deus e não Deus diretamente. Não temos o poder de dissecar Deus, né, de estudar diretamente. Por isso, quando uma pessoa começa a teimar e insistir que você explique para ela a Trindade, você logo percebe a ignorância da pessoa que te pede tal coisa. Se pudéssemos dissecar a Trindade, e a Trindade sendo ela a manifestação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, se pudéssemos dissecar a essência divina, não seria Deus, porque teríamos então condições de entendê-lo completamente e seria na verdade um ser inferior a Deus. Se é Deus, é muito superior a nós, está muito além de nossa possibilidade de compreensão. Então não há uma explicação plausível para a Trindade, sim uma revelação acerca da Trindade. Nós tomamos conhecimento da revelação acerca da Trindade e assim cremos. Então nem tudo entendemos, mas sim nós cremos, tá? Não temos condições de entender tudo, exatamente por ser Deus e está muito acima de nós. Paradigma, estou na página 11. Paradigmas reguladores da teologia. O que ele vai mostrar aqui para nós? Paradigma da teologia habitual, tá? Paradigma da teologia científica e paradigma da teologia disciplinar. Então, com isso aqui, ele vai começar a mostrar para nós uma evolução da teologia, tá? Com a paradigma da teologia habitual, ele fala da oração, estudo e liturgia, tá? Oração, estudo e liturgia. Então, temos desde o início, tá, da propagação da mensagem do Evangelho, quando Jesus ordena ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e a igreja começa seu processo de expansão e começa a ter certos embates, né? Ela vai se posicionar quanto à verdade das Sagradas Escrituras. Quais são as autênticas palavras de Cristo, que ele ensinou? Quais foram os seus exemplos, tá? Quais são as narrativas fidedignas de sua história, tá? De seu ministério, de suas palavras, de seus discursos, de seus ensinos, de suas parábolas, tá? Então temos a correta afirmação acerca das palavras de Cristo, que foram organizadas pelas testemunhas oculares e por outros que tiveram contato direto com essas testemunhas oculares. Temos aí um evangelho de Mateus e um de João, são testemunhas oculares. Mas também temos um evangelho de Marcos, que conforme a tradição acompanhava Pedro. E temos um evangelho de Lucas, que conforme os próprios textos de Atos acompanhava Paulo e teve contato também com outros apóstolos. E conforme ele mesmo descreve, fez um amplo trabalho de pesquisa. Pesquisa essa que foi orientada pelo Espírito Santo de Deus, que filtrou ali tudo aquilo que seria fundamental, que seria cânon, que seria transmitido para cristãos de todas as gerações. Então o Espírito Santo conduziu todo aquele processo de pesquisa e registro. Tá? Então temos aí testemunhas oculares, testemunhas que estiveram em contato com estas, que produziram textos que vieram por meio de pesquisa, por meio de revelação, são estudos, são interpretação da Sagrada Escritura, bem como aplicação às situações práticas da igreja. Vide aí as cartas de Paulo às diversas igrejas, vide as cartas universais, vide a carta pastoral, Paulo a Timóteo, a Tito, tá? A Filemon. Então você vê através desses diferentes meios como esta verdade foi sendo registrada e transmitida, tá? Então nesse primeiro momento, o grande esforço da teologia, o grande movimento dela, está relacionado a esse âmbito que foi abordado aqui, o paradigma da teologia habitual. O paradigma da teologia habitual é o primeiro trabalho, o primeiro esforço teológico, né? Quando o grande trabalho consistia na oração, no estudo e na liturgia. A oração mantendo um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e próximo, né? O estudo, como Paulo mesmo até o final da sua vida se dedicou a esse estudo, na segunda carta de Paulo a Timóteo ele pede para trazer os pergaminhos, tá? Os textos, os manuscritos. E você vê então alguém que se dedicou ao estudo até seus últimos dias, até seu último suspiro. E a liturgia, que é a ordem do culto, que foi também que foi preocupação também do apóstolo Paulo. Então você tem a ordem correta
das coisas, a liturgia, a forma como deve ser ministrado o culto, a pregação, as profecias, as revelações, como tudo deve ser colocado de forma correta e temperada para a honra e glória de Deus e edificação da igreja.